Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tua Palavra Minha Lâmpada, um canal onde a gente medita na Palavra de Deus de uma forma simples, mas com muita presença do Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 10 do livro de Provérbios, onde traz alguns provérbios do rei Salomão. E eu quero compartilhar alguns versículos com vocês para que a gente possa meditar nessa palavra. Então, antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, ativa o sininho e vamos para a palavra. Então, Provérbios capítulo 10, eu quero falar um pouquinho sobre palavras. Eu vou ler a partir do versículo 11. Quero falar um pouco sobre palavras, né? O que a gente fala e o que a gente ouve. Então, Jesus, ele fala, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando você escuta alguma pessoa falando alguma coisa, você consegue saber o que tem dentro do coração daquela pessoa, porque não tem como você não falar coisas que teu coração não está cheio. Então, se a pessoa é repetitiva em cima de alguma coisa, é porque o coração dela está cheio daquilo. Então, o versículo 11 diz o seguinte: as palavras dos justos são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. Então aqui, essa primeira parte que a gente vai comentar um pouco, né, a gente vê que as palavras dos justos, elas são fonte da vida. A pessoa que é justa, ela tem um coração cheio de sabedoria, ela é sábia. Por quê? Porque fez a melhor escolha, fez a escolha pelas coisas certas, pelo caminho de Jesus, pelas palavras da vida. Então, tudo que ela falar vai ser fonte de vida, né? E as palavras dos perversos, elas ocultam as intenções violentas. As pessoas que mentem, as pessoas que acabam falando coisas, né, que no final tem intenção violenta. O ódio provoca briga, mas o amor cobre todas as ofensas, né? O amor, ele é essencial para todas as coisas. O ódio, né, pessoas que têm ódio de outras, na primeira oportunidade que tiver, ela vai querer brigar, né? Seja por palavras ou seja por violência física também. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento. Então aqui, pessoas que têm entendimento, elas vão falar palavras sábias. Elas vão nos dar conselhos sábios. E por isso que a gente precisa ver, assim, analisar o que a gente tem falado. Se a gente tem agido com entendimento, se a gente tem falado palavras sábias para as pessoas ou tem caído na armadilha de falar sem pensar, né? Acusando, mentindo, fazendo um monte de intrigas através da palavra. E aqui fala também, né? Mas quem não tem juízo é castigado com vara. Aqui está falando de disciplina. Então, às vezes Deus disciplina as pessoas que falam sem pensar, que falam coisas absurdas, acusações, falam mal dos outros. Então, Deus, ele acaba disciplinando as pessoas. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A palavra dos sábios, ele tem um entendimento, por quê? Porque vem do coração o entendimento, a sabedoria. Então, o sábio, ele vai te dar conselho sábio. A pessoa que pensa um pouco antes de falar, ela não vai falar bobeira. Agora, a conversa do insensato, ela só conduz à desgraça. E aqui, eu quero pular um pouquinho aqui para o versículo 27.
que diz o seguinte: o temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. Como a gente já falou nos vídeos anteriores, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e temer ao Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos, eles serão encurtados. Por quê? Porque quem não honra o Senhor, quem não honra o Senhor, ele vai ter os dias encurtados. Então, quer viver uma vida longa? Tema o Senhor, respeita o Senhor, honre ao Senhor com toda a tua força, ame Ele com toda a tua força, com tudo que você tem, porque dele depende a tua vida. Daí continua falando aqui: as esperanças dos justos resultam em alegria, as expectativas dos perversos não dão em nada. Então, o justo, ele tem uma esperança, e essa esperança resulta em alegria. A esperança é a última que morre, ok? Às vezes as esperanças meio que diminuem, mas elas não morrem. E a esperança do justo, ela vai trazer alegria. Por quê? Porque vai continuar lutando por aquilo que ele tanto quer, que ele tanto deseja. E essa esperança vai resultar numa grande alegria na vida. E fala ali que as expectativas dos perversos não dão em nada. Então, muitas vezes, principalmente quando o perverso trama contra um dos escolhidos do Senhor, Deus traz o livramento e as expectativas deles não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. A fortaleza para os íntegros. Andar no caminho do Senhor é a certeza de que você não vai tropeçar. Por quê? Porque o próprio Jesus vai à tua frente e ele vai te proteger de todos os inimigos. Ele vai te proteger de todo mal que o inimigo possa lançar na tua vida. E a destruição é para quem pratica o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. Então seja justo e você jamais será abalado. O que é ser abalado? Eu não vou mais ter problemas, tudo vai ser um mar de rosas? Não, não vai ser. Vai ter problemas? Vai. Jesus falou: aquele que quiser me seguir, tome tua cruz e siga-me. Ou também ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas contudo tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, vai ter problemas? Vai. Mas não será abalado, porque os problemas não vêm para destruir o justo. Ele vem para treinar o guerreiro, para ficar cada vez mais forte. Aí o 31 fala: a boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. A boca do justo, ela vai oferecer conselhos sábios. Por quê? Porque o coração está cheio da sabedoria. Mas a língua de quem engana será cortada. Ou seja, um dia ele vai precisar parar de falar maldade. Ele vai precisar parar de fazer fofoca, falar mentiras. Tudo que afeta outras pessoas. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Quem é justo, é como a gente já falou ali, né? Ele vai falar aquilo que o coração está cheio. E quem é justo vai estar cheio da sabedoria. Porque vai procurar a sabedoria, e o que é mais legal, vai encontrar essa sabedoria. E da boca dos perversos só vem palavras más. Você pode olhar a pessoa, né? Quando ela começa a falar bobeira, quando ela começa a falar coisas ruins, coisas más, tramar contra outras pessoas. Fuja, porque isso vai te induzir a achar que ela não é ruim e achar que é outra pessoa que é o problema, e às vezes não é bem assim. Então cuida, tanto no que você ouve, mas cuida também no que você fala, porque você precisa falar palavras de sabedoria. Começa a treinar o teu vocabulário. Eu era uma pessoa que falava muita mentira, falava muitas coisas erradas. E quando eu encontrei Jesus, tudo isso mudou. Por quê?
porque o Espírito Santo entrou e as palavras divinas foram tomando lugar daquilo que não prestava. Então há uma chance, há uma esperança. Busca a sabedoria do Senhor, busca o temor do Senhor e você vai ver que tua vida vai ser diferente daqui para frente. Amém? Deus, obrigado por mais esse vídeo, obrigado pela pessoa que está assistindo nesse momento, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa tocar o coração dela, Pai, para que esse coração seja cheio da tua sabedoria, Pai. Que a boca dele venha falar aquilo que o coração deles estão cheio, Pai, cheios da tua sabedoria, do teu amor, do teu entendimento e da tua graça, Pai. Coloca palavras de vida eterna em nossos lábios para que a gente possa tocar o coração das pessoas através do temor do Senhor, através da honra pelo Senhor, Pai. Toca essa pessoa nesse momento, cura ela, faz milagres na vida dela, que o teu poder esteja sobre ela e que a graça, a paz, o poder do Espírito flua sobre a vida dela, Pai. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa alcançar almas. Compartilhe esse vídeo para a pessoa que você sabe que precisa ouvir. E nunca se esqueça, aquele que pensa antes de falar, vai falar menos coisas erradas. Então, fica com Deus, busca a sabedoria do Senhor e Ele vai agir na tua vida. Amém?